Oi, gente, meu nome é Luma Papini e hoje eu vou comentar sobre o artigo 210 do Código Penal, que fala sobre violação de sepultura. Ele diz o seguinte: violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Eu acho que é interessante a gente começar falando sobre a importância que a morte, os ritos religiosos relacionados a ela, os próprios locais em que se enterravam os mortos, as tumbas, mausoléus, sempre tiveram para a história da humanidade. São várias as culturas e tradições que tratam com muito respeito e reverência a questão da morte. No caso do Brasil, inclusive, o objeto jurídico tutelado é o respeito aos mortos. E ele não significa exatamente a paz dos mortos que muitos ouvem falar. Porque uma vez que a pessoa morre, ela não é mais titular de direito. Mas ele protege as pessoas que ficam, o respeito que elas têm, a reverência que elas têm ao ente querido que morreu. É interessante apontar também que, apesar de ser a doutrina majoritária e a qual o Brasil adota, a questão do objeto jurídico tutelado ser o respeito aos mortos, alguns países tratam diferente. Eles consideram que o objeto jurídico tutelado, nesse caso, na verdade, é de saúde pública, pelo fato de que, uma vez que você viola uma sepultura, dali podem sair compostos químicos relacionados à putrefação que, quando expostos, podem afetar a população. E outros países também consideram simplesmente por uma questão religiosa. Mas eu penso que o Brasil acertadamente considera o respeito aos mortos, como a boa parte dos países. O sujeito ativo desse tipo penal pode ser literalmente qualquer pessoa. Podem ser os proprietários da urna, da sepultura, quem cuida, a própria família do falecido, todos esses podem ser agentes desse tipo penal. E como sujeitos passivos, nós temos a coletividade e principalmente a família e os amigos da pessoa que morreu. Como elementos objetivos desse crime, nós podemos perceber que há duas ações nucleares. A primeira é violar, que significa abrir, destruir, devassar, quebrar o objeto material, que nesse caso é a sepultura ou a urna funerária, e também profanar, que diz respeito a qualquer atitude que trate com irreverência, que ofenda, desrespeite, que possa ultrajar a sepultura, o objeto material. E isso pode ser feito de várias formas, como destruir ornamentos, escrever palavras ofensivas ou desenhar figuras obscenas na lápide, qualquer coisa. E o crime, ele pode inclusive ser cometido de forma oral, desde que seja pública. Se ela não for pública, a comunicação não se fez de forma efetiva e, portanto, o objeto jurídico tutelado não foi violado. O objeto material, é importante a gente destacar também que quando nós falamos sepultura, urna funerária, nós queremos dizer tudo aquilo que faz parte da sepultura. E tem vários outros nomes também. Pode ser a lápide, tumba, sarcófago, mausoléu, vários nomes. E tudo aquilo que está conectado permanentemente à sepultura, a grama ao lado, cruzes, tudo isso pode ser o objeto material do crime. Sobre o elemento subjetivo do tipo, nós temos o dolo, que é quando o agente livre e conscientemente tem vontade de violar ou profanar a sepultura ou a urna funerária. No caso de violar, não se exige um especial fim de agir, diferente do caso de profanar, em que é necessário que ele tenha a intenção de desrespeitar, de ofender, caso contrário, é uma conduta atípica. No que tange à consumação e tentativa desse tipo penal, nós consideramos que o crime é consumado
no momento que há a efetiva violação ou profanação da sepultura ou da urna funerária. A doutrina defende que é irrelevante, inclusive, se a sepultura se encontra em um cemitério público ou privado, pode estar em qualquer lugar. Além disso, para que o crime seja tipificado, também há necessidade de que haja restos mortais no objeto material, a urna ou a sepultura. Caso contrário, a conduta também se torna atípica, porque a ausência de restos mortais não constitui o objeto material do delito. E, além disso, entretanto, não é necessário que os restos mortais sejam retirados do seu lugar. Basta que eles sejam expostos. Uma vez violados, esse já se constitui o crime de violação de sepultura. Nós podemos também citar casos em que há excludente de ilicitude. Por exemplo, quando o juiz determina a exumação, que é a retirada do cadáver da sepultura, para exame cadavérico. Isso pode acontecer. E não se configura o delito do artigo 210 nesse caso. Também qualquer pessoa que retirar, que transferir de alguma forma os restos mortais de um lugar para o outro, ou seja, acabar afetando ali a sepultura, contanto que ela esteja agindo no exercício de seu dever legal e em todas as formalidades legais, ela também não está praticando o crime de violação de sepultura. Por fim, nós podemos falar sobre a pena e a ação penal. As penas são combinadas cumulativamente com reclusão de 1 a 3 anos e multa. E o processo e o julgamento desse delito, eles são de competência da Justiça Comum. Então, admite-se suspensão condicional do processo, de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099, de 1995. Além disso, a ação penal, por fim, ela é pública incondicionada. E foi isso, eu espero que tenha ficado claro esse resumo do artigo 210 e obrigada.